Olá, começa agora o Segunda Impressão. No dossiê do Caderno 1 dessa edição, você vai entender o universo do câncer, como é realizado o tratamento da doença e os avanços das pesquisas na área. Você vai conhecer também a realidade das pessoas que habitam Belo Horizonte, pelos olhos da repórter Tamires Fiorino e pelos faróis da Generosa, Kombi que distribui sopa para as pessoas carentes da capital. No Caderno 2, a repórter Larissa Pimenta explora as tecnologias do Memorial Minas Gerais Vale. Fique conosco, o Segunda Impressão está no ar. São diversos os casos de câncer no país. E quem possui a doença, hoje se beneficia com os avanços da medicina. Eu e o repórter Railan Oliveira fomos descobrir como é o tratamento da doença e os principais avanços da medicina em Minas Gerais. O tratamento do câncer é uma realidade vivenciada por mais de 500 mil brasileiros. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, pacientes em todos os estados do país podem encontrar nas 276 unidades hospitalares habilitadas um atendimento médico que contempla desde um exame até cirurgias mais complexas. Fiz a cirurgia no dia 15 de abril desse ano. E aí eu comecei as químios vermelhas no dia 29 de maio. Graças a Deus descobriu no início, vai ser tranquilo o tratamento, né? Então nós vamos ter que fazer uma quimioterapia. O tumor já ressecou bastante, já diminuiu bastante. Então agora o que eu tenho feito é acompanhado, né? É tranquilo, mas tem o mal-estar, né? Do enjoo e como baixa a sua resistência e... você tem, por exemplo, eu tive semana passada, estou tomando até antibiótico porque eu tive uma pneumonia. Se durante anos o câncer foi visto como uma doença temerosa, os avanços da medicina nos últimos anos propiciaram melhorias significativas no tratamento. Eu posso dizer para você que na década de 70 a gente curava menos de 15% dos casos de câncer. Isso evoluiu para 30%, para 40%, para 50%. E hoje os estudos mais recentes mostram que se você consegue disponibilizar todos os recursos modernos de tratamento, cirurgia, radioterapia, tratamento sistêmico, imunoterapia, etc., essas taxas no cômputo global elas já estão em torno de 60%. Então nós avançamos muito em 30 anos. 25 anos. Em meio às novidades da medicina, o oncologista André Murat destaca os avanços dos medicamentos. Os pacientes sofrem menos efeitos colaterais e os medicamentos apresentam maior eficiência quanto a vômitos, anemia e mucosite. As drogas hoje são muito menos tóxicas que no passado, principalmente as chamadas drogas alvo moleculares. Por quê? Porque elas agem praticamente só na célula tumoral, elas preservam boa parte das células normais. Então, aqueles efeitos colaterais gravíssimos que a gente tinha no passado, por exemplo, o paciente tinha uma queda abrupta de glóbulo branco, tinha uma infecção, tinha um choque séptico, eventualmente até falecia. Isso hoje tem ficado cada vez menos frequente. Mesmo nos casos de transplante de medula, você usa uma dose muito alta de quimioterapia. Um dos avanços científicos nesta área foi feito recentemente na UFMG e está em desenvolvimento pela Fiocruz Minas Gerais. O estudo é realizado pela pesquisadora Caroline Junqueira. É a vacina contra o câncer, que utiliza o gene modificado do Trypanosoma cruzi para que ele possa produzir a proteína NY-ESO1, presente em 80% das células tumorais. Eu propus, então, utilizar o próprio parásito causador da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, como uma ferramenta para desenvolver uma vacina contra câncer. Então, a ideia de usar o parasito como um vetor vacinal era mais ou menos enganar o sistema imunológico, dizendo, olha, isso aqui é perigoso, então vamos combater. Acredito eu que assim, nos próximos 2 anos, o que para a gente é muito pouco, na verdade, a gente talvez consiga sim iniciar um teste clínico. Você conhece o Sopão Mineiro? Um grupo de voluntários que há 35 anos leva alimentos para pessoas carentes de Belo Horizonte? Quem nos leva a conhecê-los é a repórter Tamires Fiorino, que foi até as ruas da cidade para conhecer sua história e da Kombi Generosa. Hoje o Segunda Impressão vai acompanhar a Kombi Generosa, que distribui sopas e pão para as pessoas carentes. Vamos lá conferir?
Juliana, tudo bem? Prazer. Como que funciona esse sopão? Olha, esse sopão funciona há 35 anos. Foi uma criação, a turma, inclusive um dos criadores dessa ideia maravilhosa de matar a fome, nem que seja por um dia, de tanta gente, que assim, é um público enorme, com fome. Tem mulheres, algumas vezes adolescentes, homens, são pessoas como nós, que estão aí precisando de um prato de comida, uma água limpa, um pão. E você, Tony, de onde surgiu a ideia de trazer esse benefício para as pessoas necessitadas? Foi de uma turma de jovens, nós estávamos comendo uma pizza e sobrou a pizza, a gente podia ter levado para casa, não levamos, aí deixamos lá e na hora que nós saímos tinha um casal pedindo comida. Aí nós pensamos, vamos começar a distribuir comida. Qual que é o sentimento de poder trazer um pouco de alento, de trazer um pouco de comida para essas pessoas? É só quem participa que pode falar. Não tem explicação. Aqui, a Juliana e o Vinícius. Olha só, vou falar uma coisa para vocês. Servir a sopa nos faz melhor do que para quem está recebendo. Eu acho que quem está recebendo gosta, obviamente, né? Mas a gente sai daqui tão feliz. Nos faz tão bem, é fantástico. Servir alguém é muito bom. O que a Kombi significa para você? O que ela traz de benefício para você? O benefício é um alimento, né, para todos nós, um alimento, entendeu? Uma conversa boa que vocês dão pra gente também, né, que ajuda nós. Assim como o Ronaldo, a gente vai agora ajudar mais pessoas. Vamos acompanhar esse trajeto? Durante o trajeto, os voluntários explicaram como é feita a arrecadação dos alimentos e como as pessoas podem contribuir com o projeto. As pessoas que contribuem com a sopa são voluntários também. Alguns estão desde o início do programa, do projeto, e são famílias. Esse trabalho começa lá na casa do sopão, na arrumação da Kombi, igual a Juliana falou, esterilizando os recipientes, né? As panelas todas limpinhas, forrando, lavando toda a Kombi para deixar tudo limpo. A gente não sabe como é a vida deles, assim. Tem um horário mais ou menos que eles estão lá, mas às vezes a gente já passou em determinados locais e eles não estavam lá, a gente não sabe como é que é o ritmo deles. Mas esse lugar que nós estamos indo agora fica cheio de pessoas. Chegando ao local, os voluntários me fizeram a proposta de ajudar a distribuir o alimento. Logo topei. E essa sopa significa o que para o senhor? Eu não sei em qual sentido, mas quer dizer, alimentação, né? É uma alimentação, a gente precisa, porque sem alimentação não tem jeito de a gente ficar. Deus quer continuar abençoando vocês, para sempre vocês terem para trazer para nós e nós breve nela. Hoje Deus que abençoe. Isso, obrigado. Fique com Deus também. Agora, o Tony e o Vinícius estão indo lá nos moradores que por alguma circunstância da vida, uma debilidade, a gente não sabe, não pode vir pegar a sopa aqui. Eu quero agradecer vocês, Juliana, Vinícius, Tony, por essa oportunidade, ter nos proporcionado a TV e a todos que estão assistindo, acompanhar vocês nessa belíssima ação de vocês. Muito obrigada. E eu espero que vocês continuem essa ação por muitos e muitos anos, porque é fantástico. Telas sensíveis ao toque. Vídeos, projeções e interatividades convivem com objetos antigos e históricos e contam história de uma maneira bem diferente. Confira a reportagem de Larissa Pimenta no Memorial Minas Gerais Vale. De um tempo para cá, os museus têm mudado a maneira de se comunicar com o público. Objetos antigos e empoeirados, alguém falando horas sobre a história do lugar, são substituídos hoje por tecnologias e interatividade.
As novas tecnologias, né, elas possibilitam uma maior interatividade. Os museus antes eram museus enciclopédicos, onde o silêncio e a contemplação imperavam. Depois, com os novos apelos tecnológicos, precisando interagir com seu público, foram mudando a sua expografia, né, construindo objetos específicos para uma função educativa. Então, os museus, como todas as outras instituições, também se viram convidados a se adaptar às novas tecnologias como uma nova estratégia de comunicação, para ampliar o seu público, inclusive, né, para democratizar o acesso aos seus espaços. Que as tecnologias estão cada vez mais presentes nos museus, isso todo mundo já percebeu. Mas quais seriam elas? É isso que a gente veio conferir aqui no Memorial Minas Gerais. No Memorial Minas Gerais, que compõe o circuito cultural da Praça da Liberdade, é composto por 31 salas espalhadas por 3 pavimentos, onde há diversas tecnologias. O objetivo do memorial é resgatar a história e os costumes mineiros de uma maneira bem tecnológica. Uma das tecnologias encontradas nos museus atualmente é a oportunidade de achar todo o acervo digital do museu em apenas um toque. Esse recurso utilizado pode ser encontrado na Mediateca. Além do espaço, o memorial conta com outras salas que propõem ao visitante aprender história de forma interativa, como é o caso da Sala Minas Rupestre, que tem como objetivo levar o visitante a uma viagem pelos sítios arqueológicos do estado. A Sala do Modernismo é inspirada nas curvas do arquiteto Oscar Niemeyer. A mesa interativa traz referências de artistas, estilos e conceitos ligados ao tema. Outra tecnologia utilizada no museu é a de terceira dimensão, que pode ser encontrada na Sala Povo Mineiro, onde um índio, um europeu e um negro africano contam um pouco das suas tradições e como elas estão presentes na cultura do estado. O Segunda Impressão fica por aqui. Outras informações você acompanha no canal da UniBH TV pelo YouTube. O jornal Impressão, versão impressa, pode ser lido na íntegra, no endereço que aparece aqui na tela. Eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima edição.